Graça e paz, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui falando da série Apocalipse Now, áudio de número 3. Estamos aqui falando sobre a primeira parte do livro de Apocalipse, primeira parte que significa também primeiro capítulo, tá bem? As coisas que João viu. Então, o que João viu? João viu Jesus desta forma, e da sua boca saiu uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Em Hebreus 4:12, meus queridos, está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, tá bem? Então, na Bíblia, meus queridos, a simbologia de espada é a palavra de Deus, a espada do Espírito, tá bem? Como diz Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Quando diz assim, a espada tem dois fios ou dois gumes, isso significa que ela, ao mesmo tempo, né? Ela pode ser como um instrumento de salvação, mas também um instrumento de condenação. Quem crê em Jesus, quem crer na sua palavra será salvo, mas quem não crer será condenado. Tá bem, meus queridos? Por isso que diz dois gumes, tá bem? Porque ela pode salvar, não é? Ou condenar. Uma espada de dois gumes significa que ela corta dos dois lados. Ela é útil, não é? Dos dois lados. Uma outra coisa também que João viu é o seu rosto como o sol, quando na sua força resplandece. Tá bem? Isso significa que Jesus é Deus. É uma característica da divindade de Jesus, o rosto ser como o sol. Colossenses 1,15 diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, uma referência de Jesus. Sua glória e majestade não tem igual, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, o que nós estamos aqui falando? Nós estamos falando da primeira parte do livro de Apocalipse, ou seja, as coisas que João viu. Viu que ele viu Jesus glorificado, ele viu Jesus, a sua glória, a sua majestade, e nós estamos comentando isso, tá bem, meus queridos? Agora nós vemos aqui que ele é o sol da justiça, mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, e salvação terá debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros dos cevadouros. Malaquias, 400 anos antes de Jesus nascer, já profetizava, tá bem? Que ele seria o sol da justiça. Quando a Bíblia diz, este cujo rosto era como o sol, quando na sua força resplandece, é o mesmo que, segundo Paulo, ele escreveu, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Continuando, né? O que João viu Jesus. Desta forma, e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, pois eu sou o primeiro e também o último. Meus queridos, o apóstolo João, não há dúvida nenhuma que era um homem de Deus, tá bem? Ele era pastor e bispo da igreja de Éfeso, tá bom? Porém, o Senhor Deus havia reservado para ele talvez a maior missão de sua vida. Para cumpri-la, João ainda precisava de um processo espiritual mais aprimorado. Esta provavelmente era a razão pela qual João estava na ilha de Patmos, aprisionado ali, não é? Obrigado a trabalhos forçados. Costumamos afirmar que não entendemos o que Deus quer de nós em determinadas situações de nossa vida. Porém, é melhor obedecer sem questionar.
Pois como Romanos 8:28 diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Com esse versículo, eu quero dizer para vocês que, a princípio, ninguém entendia, talvez até o próprio João, não entendia por que era prisioneiro, escravo numa ilha deserta, né? Ali para morrer. Mas foi nessa ilha deserta, como um escravo, que ele teve a maior visão de Jesus Cristo da sua vida. Aleluias, glória a Deus. E graças a esta visão, né? Hoje nós sabemos o que significa eu sou o primeiro e o último. Ele é o primeiro porque são dele estas palavras. Antes de mim, Deus nenhum se formou. Ele é também o último porque ele também declarou que depois de mim, nenhum outro haverá. Essa passagem se encontra lá em Isaías capítulo 43, versículo 10. Ele é o primeiro, por quê? Porque ele é antes de todas as coisas. E ele é o último, por quê? Porque todas as coisas subsistem por ele. É o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 17. Esta é uma das mais poderosas mensagens de consolo. Jesus é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E mais, eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém, disse Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Que glória que Jesus tem, né? Que maravilha é esta, tá bom? João viu Jesus. De que forma dessa vez? Não é? Ele viu que Jesus tinha as chaves da morte e do inferno. Nessa simbologia bíblica, a chave representa domínio, poder, autoridade, tá bom? Recebendo a chave significa o seu domínio, o seu controle, o seu poder sobre a morte e também sobre o inferno, meus queridos. Nesse versículo, a palavra inferno é a tradução da palavra grega Hades, cuja palavra correspondente no hebraico é Sheol. Hades ou Sheol, na Bíblia, é o mundo dos mortos, tá bem? Portanto, as duas palavras têm o mesmo sentido, só que uma é de origem grega e a outra hebraica. Vemos pela Bíblia que no passado, nos tempos do Antigo Testamento, todas as pessoas que morriam desciam ao Hades, significando que o mundo espiritual dos mortos situava-se abaixo. Assim é que tanto o Hades como o Sheol não mudou de lugar, continua onde estava, ou seja, para baixo. Todos os que continuam morrendo sem salvação por não crerem no Redentor que veio, continua descendo ao Hades, ou seja, ao inferno, sendo que ali será mantido até o grande juízo final do trono branco, que nós vamos falar mais para frente. Hoje, os que morrem salvos sobem, não descem. Isso porque aquele que tem a chave da morte e do inferno levou para cima o paraíso. No paraíso, debaixo do poder de Jesus, serão guardados todos os salvos, até o dia do arrebatamento da igreja, quando então os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, como disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo disse o seguinte: ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Por quê? Porque ele tem as chaves da morte e do inferno. E porque ele tem o poder sobre a morte e o inferno. Ele lançará tanto um quanto o outro, a morte e o inferno, no lago de fogo. É o que está escrito na Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Tá bem? Deixa eu fazer-te uma pergunta, meus queridos. Você viu quanta glória e majestade tem o nosso Jesus? Aleluia. Você acha normal chamá-lo por você? Um termo assim tão simples, sem honra nenhuma e pobre? É só uma pergunta, tá bem? Mas o que nós estamos vendo agora são as coisas que João viu, tá bem, meus queridos? Então, essa é a primeira parte do livro de Apocalipse, tá bom?
A primeira parte fala das coisas que João viu, viu que ele tem a chave da morte e do inferno, viu que ele é o primeiro e o último, não é? Viu também que ele é o sol da justiça, que ele tem grande glória e majestade, não é? Ele viu que da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios ou de 2 gumes, e ele viu também que os seus olhos são como chama de fogo. Ele viu também que os seus pés, né, é como latão reluzente. Então ele viu coisas maravilhosíssimas a respeito da pessoa de Jesus, tá bom? Então, a primeira parte do livro de Apocalipse fala das coisas que João viu, tá bem? Agora nós vamos entrar na segunda parte do livro de Apocalipse, que fala das coisas que estão ocorrendo agora, tá bem? Então, essa parte fala das 7 cartas do livro do Apocalipse. Então, João teve uma visão. Deus falou para ele assim, Jesus falou para ele assim: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois essas hão de acontecer. Então, agora, o que ele vê? Ele vê as 7 cartas. Tem uma estrutura semelhante a alguns detalhes em comum. Assim, partindo de questões específicas, meus queridos, da igreja local, daquela época, podemos extrair lições para a igreja universal. Então, o que, que o autor quer dizer aqui? O autor quer dizer o seguinte, que a visão, não é? O que Jesus mostrou para João, mostrou 7 igrejas, com 7 anjos, e mostrou características destas igrejas. Então, significa que essas igrejas existiam no passado. Esses 7 lugares, essas 7 igrejas, esses 7 anjos, tá bem? Mas também significa que essas características dessas 7 igrejas são características de todas as igrejas na história da humanidade, tá bem? Então, contém aqui nessas informações tanto de características boas quanto de características ruins, são características das igrejas, é, em toda a história da humanidade, tá bem? Então a igreja vivia naqueles dias momentos de grande aflição. O imperador de Roma foi um dos mais terríveis perseguidores dos cristãos. Ele chamava Domiciano. A grande aflição reinante provocava muitas dúvidas na mente, principalmente dos irmãos mais frágeis, mais fracos da fé. Teria o Senhor desamparado a igreja? Será que ele não estava vendo tanto sofrimento? Face a essas indagações como estas, dentre as coisas que João deveria escrever, uma era: isso diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, e ainda no meio dos 7, e anda no meio dos 7 castiçais de ouro, tá bem? Então, meus queridos, o que significa essa visão de 7 estrelas e 7 castiçais de ouro, que faz parte da segunda parte do livro de Apocalipse, né? De uma visão específica das igrejas naquela época, tá bom? Há 2000 anos atrás. O castiçal, né? Ninguém comprava um castiçal para enfeitar ou adornar a casa. Comprava-se para iluminar a casa, tá bem? As lâmpadas dos castiçais eram acesas com azeite. E o azeite, como nós sabemos, é um dos símbolos do Espírito Santo. Esta era talvez a primeira mensagem que Jesus estava enviando às igrejas daquela época. E a igreja de todos os tempos da história. A igreja existe para ser a luz do mundo. Por que que Deus mostrou as igrejas como um castiçal? Porque o castiçal é para iluminar. O que ele queria dizer isso? O que que ele estava querendo dizer? Qual é a mensagem espiritual por trás dessa simbologia? É que a igreja existe para iluminar o mundo, a terra, as almas, meus queridos. Mas um castiçal sem azeite seria um instrumento inútil, tá bem? O que significa isso para nós, como lição? Tá bem? Que uma igreja sem o azeite, ou seja, sem o Espírito Santo, é inútil, não vai iluminar nada. Por quê? Porque um castiçal sem o azeite não iluminava, meus queridos.
Assim, a grande preocupação da igreja não deveria estar centrada na perseguição que estava acontecendo, mas sim na necessidade de não deixar acabar o quê? O azeite da sua lâmpada, da sua existência, da sua vida. É essa a sua preocupação hoje? Tá bem? Pois deveria, se não é, tá bem? Ele não havia desamparado a igreja. Ele quem? Jesus. Pelo contrário, ele estava no meio dela. Sua presença é real no meio do seu povo. Foi isso que João viu. João viu 7 estrelas e que Jesus anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Castiçais é símbolo da igreja, ou das igrejas, ou seja, de todas as igrejas. Jesus está no meio dela, se encontra no meio dela, tá bem? Não foi isso que ele disse? Onde houver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei? Bom, Jesus, meus queridos, não está alheio ao que está acontecendo nas igrejas. Não se preocupe não, viu? Jesus está de olho, ele sabe muito bem o que as pessoas fazem, o que elas pensam, por que fazem, por que pensam, tá bem? Jesus está no meio da igreja. Jesus está com os seus olhos como chama de fogo, dizendo assim: conheço as tuas obras. Com essa observação, ele afirma conhecer a vida da igreja e nada pode escapar à percepção daqueles cujos olhos são como chama de fogo. Ele contempla o exterior, suas palavras, seus serviços, ele contempla o interior, o amor, a fé e a paciência. Ele vê o que fazemos, ouve o que falamos e sabe quem somos. Creia nisso. Ele conhecia na época, 2000 anos atrás, e conhece hoje a diferença entre dizer e o ser, ou entre o falar e o fazer. Muitos na época não eram o que diziam ser. Era o caso dos que diziam ser apóstolos e não eram. Os que diziam ser judeus e não eram. De Jezabel, que se dizia ser profetisa e não era. E da igreja de Laodiceia, que dizia ser rica e não era. Para aqueles que estavam pensando que o Senhor Jesus estava ausente, alheio ou indiferente, ele afirma que, Apocalipse capítulo 2, versículo 23, eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Jesus está no meio da igreja. Ele conhece o coração dos pastores, dos levitas, não é? Dos ministros, de cada ovelha. Ele conhece os propósitos que vai no coração de cada um de vocês, tá bem? Então não se preocupe não, não se perturbe não, viu? Ele está vendo tudo que está ocorrendo de certo e tudo que está ocorrendo de errado. E a seu tempo ele dará a cada um conforme a sua obra, tá bom? Então, o Senhor Jesus, nessas cartas a essas 7 igrejas e a esses 7 anjos, tá bom? Ele denuncia a ação do inimigo dentro de algumas igrejas, através de pessoas que, com posição de liderança e aparência religiosa, usando de profecias, doutrina falsas e sacrifícios voltados à idolatria, enganavam o povo. Todos esses simbolizados por Balaão, por trás de propostas aparentemente positivas, escondiam e em nossos dias continuam escondendo seus verdadeiros propósitos, que são a ganância financeira. Tá bem? Todos esses, também simbolizados por Jezabel, por trás de propostas aparentemente positivas, estavam e estão hoje romanizando ou espiritualizando os meios evangélicos com a introdução de costumes ligados à idolatria e à corrupção sexual para alcançar seus verdadeiros objetivos, ou seja, a ganância financeira, tá bem? O Senhor Jesus deixa claro, meus irmãos, que está ciente, vendo tudo o que acontece nas igrejas. Ele diz assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Valorizando os crentes e repreendendo outros. As 7 cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse, endereçadas aos 7 anjos de cada igreja, faz uma avaliação dos erros e dos acertos de cada uma delas. Entretanto, o Senhor declara seu amor pelas igrejas. Ele fala assim, ó, eu estou repreendendo vocês,
Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Em virtude de seu amor, ele deixa sempre alerta a oportunidade para o arrependimento. E também nessas cartas ele traz castigos e galardão, tá bem? Ele vem buscar a sua igreja, naquele dia será feita a última avaliação dos que se dizem povo de Deus. Os falsos serão arrancados como joio. Os verdadeiros, os vencedores receberão valiosas recompensas, conforme a promessa que encerra cada carta, como nós vamos ver logo em seguida. Convém observar, meus queridos, que os prêmios dos vencedores têm quase sempre uma ênfase espiritual, celestial e eterna, e não material. Trata-se do cumprimento de um princípio bíblico pelo qual o Evangelho, embora não nos traga bênçãos terrenas, não está focalizado no imediatismo, nem no materialismo. Entenda isso, meus queridos. Também está em destaque nestas cartas, você vai perceber, porque nós vamos estudar uma após a outra, todas as 7, está bem? Nós vamos estudar com mais calma, aqui é só um resumo. Olha só, também você vai perceber, não é, nessas cartas, que está em destaque o verbo ouvir. Assim, além de você fazer a coisa certa e dizer a coisa certa e ser certo, você precisa ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. Por isso que nas cartas estão escritas assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Tá bem, meus queridos? Aleluias, glória a Deus. Então, como vocês viram, nós fizemos aqui uma introdução para as 7 cartas do Apocalipse. Então, nessa segunda parte do livro de Apocalipse, nós vamos estudar os capítulos 2 e os capítulos 3. Nesses capítulos, fala sobre as 7 cartas endereçadas aos 7 anjos das 7 igrejas da Ásia, tá bom, meus queridos? E lembrando que essas igrejas existiam naquela época, e lembrando que é uma palavra profética. Durante toda a história da humanidade, enquanto houve igreja, ou seja, há 2000 anos, não é? Conta a história da igreja. Durante esses 2000 anos, essas mesmas características, tanto os acertos quanto os erros, vêm acontecendo. Tá bem, meus queridos? Então, por isso que é muito bom nós estudarmos carta por carta. Porque você vai perceber isso acontecendo na sua igreja. Tanto os acertos quanto os erros, tá bom? E aí você vai ver a recomendação do Senhor Jesus para consertar isso na sua vida e também consertar isso na vida da sua igreja. Tá bem, meus queridos? Então, nós vamos deixar para o próximo vídeo, tá bom? As cartas, ou seja, nós vamos estudar, não é? De 3 a 4 cartas por áudio, tá bom? Ou somente 2. Nós vamos ver isso na próxima semana ou no próximo áudio. Então, que Deus abençoe vocês, tá bom? E até o próximo áudio, tá bem? Logo nós vamos estar disponibilizando aqui no grupo o link do nosso culto, tá bom? O pastor tentou colocar aqui no WhatsApp, mas não conseguiu porque não cabe, tá bem? É muito grande os dados, então não coube no WhatsApp. Mas nós vamos colocar o link e aí, tá bem? Você assiste no YouTube o louvor e a palavra de Deus para a sua vida, meu querido. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Adolfo. Deus abençoe aí, pastor Silvano, os nossos pastores do interior, pastor Dimas, Nilson, Luiz, tá bem? Todos os pastores aí, pastor também Tiago, pastor Sandro, que Deus abençoe vocês ricamente, todos os nossos irmãos da Igreja Cristã Presbiteriana, aí do interior de São Paulo, em nome de Jesus.